Bem, esse vídeo é para falar sobre autoimunidade e falar especificamente sobre como é que se comporta o sistema imunológico na questão da defesa e no combate a coisas que são do nosso próprio organismo, as chamadas doenças autoimunes. Vamos começar conceituando autoimunidade. O que é autoimunidade? É uma resposta do sistema imunológico específica contra um antígeno ou uma série de antígenos que são do organismo, substâncias não reconhecidas, intrínsecas, próprias, porém não reconhecidas. Isso vai nos levar às chamadas doenças autoimunes, que representam uma síndrome provocada. Na verdade, as doenças autoimunes ou a doença autoimune, ela não é apenas uma característica, ela é um conjunto de características provocadas por uma lesão do tecido ou da alteração na função desse tecido, que desencadeia uma resposta autoimune, uma resposta muitas vezes agressiva do corpo não reconhecendo suas próprias partes. Uma coisa que a gente pergunta com frequência assim, qual a função do sistema imune? A função do sistema imune é distinguir o que é estranho e o que é próprio, o que é nosso. Por exemplo, um agente invasor, um agente infeccioso, um vírus, uma bactéria. O organismo tem que saber a diferença entre um vírus, uma bactéria e um componente que é próprio do nosso corpo, que é o chamado self, ou seja, presente nos diferentes tecidos, seja ele o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular ou nervoso. Quando nós não reconhecemos o que é self os antígenos ou proteínas na membrana das células que são próprias, isso nos leva a uma certa intolerância ao que é do organismo. É aí que o sistema autoimune com defeito adquire as chamadas autointolerâncias, ou o mecanismo de autointolerância. Aqui eu estou falando da autotolerância, que é o corpo tendo que obrigatoriamente tolerar aquilo que é seu e não responder ao próprio. Mas quando ocorre uma intolerância, o organismo passa a responder contra aquilo que é nosso. Agora a pergunta, por que isso normalmente pode acontecer? Pode ocorrer uma deleção dos linfócitos T que são autorreativos. Ou seja, eu não vou ter esse linfócito T trabalhando adequadamente para reconhecer o que é próprio. Ele vai achar que tudo aquilo que é próprio é invasor e vai passar a combater. Ou também uma deleção, a remoção da função dos linfócitos B autorreativos. Então eu tenho um envolvimento de... Ou seja, o que está acontecendo com relação às doenças autoimunes é que existe uma supressão, houve uma remoção da função específica dos linfócitos T e B. Os linfócitos T e os linfócitos B eram para reconhecer agentes invasores, eram para reconhecer agentes estranhos e designar como forma pacífica o aparecimento de coisas do nosso organismo, que são as substâncias próprias, as substâncias self. Entretanto, por um defeito, por uma disfunção, você suprime a capacidade desses linfócitos de reconhecer aquilo que é bom e o que é ruim. Então, nesse caso, eles vão se tornar autorreativos. Significa dizer que eles vão passar o combate e a destruição progressiva de proteínas do nosso organismo, proteínas de membrana, de superfície celular, que não deveriam ser rejeitadas, passam a ser rejeitadas por esse sistema de defesa defeituoso, digamos assim. As nossas células B, os linfócitos B e os nossos linfócitos do tipo T, eles têm uma tolerância. Por exemplo, as células T têm a chamada tolerância tímica no timo central ou uma tolerância periférica. Na verdade, durante todo o processo de maturação dessas células, tanto as células T como as células B, durante o seu processo de fabricação no timo e o seu processo de fabricação no baço, elas, entre aspas, aprendem a ter tolerância com relação às substâncias que são do corpo. Só que isso pode fugir ao controle nas doenças autoimunes e incentivar com que o corpo passe a ter intolerância a proteínas periféricas que são localizadas nas membranas, nos tecidos e são nossas e não deveriam ser rejeitadas pelo sistema de defesa. Ou seja, existem processos convencionais, naturais, periféricos dos tecidos periféricos que induzem uma tolerância. Tolerância essa para evitar que o linfócito T e B, após serem produzidos, reajam contra substâncias intrínsecas do organismo.